Olá! A diversão hoje, titrimetria complexométrica, ou seja, titulação onde se forma um complexo que captura o íon da solução para sua posterior determinação quantitativa. Então, continuando nossa análise de química analítica quantitativa. Então, está aí a estrutura do EDTA, é o principal complexante, ele é um ácido, geralmente é usado na forma de sal, um sal disódico. Então, ele vai ser mais eficiente, né, sendo um ácido, num pH básico, ou seja, acima de 7. E aí está a estrutura que o EDTA forma com metais. Cada estrutura de EDTA, cada molécula de EDTA é capaz de complexar um íon. Tá? Então, apesar de ter 6 pontos de complexação, ele vai complexar apenas um íon de cada vez. Então, ele é muito específico, tá? Que é a melhor característica que tem para um reagente. Né? Ele pode ser seletivo ou específico. Seletivo reage com poucos íons e específico reage apenas com um. Então, no caso, reage com um de cada vez. Ele não é seletivo. Ele abrange uma gama variedade de íons que ele pode complexar, porém, um de cada vez. Então, ali o cálcio sendo complexado. Ali o cálcio também, na estrutura à direita, sendo complexado. Né? Na letra A, nós temos uma estrutura tetraédrica e na letra B, uma estrutura octaédrica. Aí uma cotitulação de EDTA. Para que serve isso? Para mostrar que no pH 10 é o pH ideal a partir de onde começa a se formar o EDTA totalmente dissociado, ou seja, separado do hidrogênio. Né? Então, se considerarmos a estrutura do EDTA como H4Y, observando aqui na extrema direita, nós teremos apenas o Y4-, ou seja, está totalmente dissociado, é o ponto mais eficiente para fazer a complexação. E a partir de quando acontece isso? Nesse ponto, que a seta indica, pH 10, é o número mágico. Tá? Se você tiver um pH maior, você vai ter também o Y4- formado, ou seja, a dissociação total. Só que num pH muito básico, você começa a ter o quê? A precipitação de substâncias que você não interessa que precipitem. No caso, os íons. Você pode formar precipitação. No caso do magnésio, por exemplo, hidróxido de magnésio. Isso não é desejável. Então, por isso que geralmente se faz análise com pH 10. Cálcio, que é mais complicado para se determinar, mais difícil de fazer a complexação com um indicador, a gente usa um pH um pouco mais alto para facilitar essa complexação com o indicador e favorecer a visualização da viragem, né? Que é a mudança de cor de não totalmente complexado para totalmente complexado. Então, usa-se um pH 11, geralmente, né, para o cálcio. Mas, no geral, pH 10 é o ideal. Relação entre pH e carga. Isso aí é para ter uma ideia de que, numa carga maior, você tem um pH menor. Então, está aqui, pH 2. Eu consigo fazer a complexação em pH 2 do ferro 3+, que a carga ajuda nesse processo. Então, a carga 3+, 4+, eu posso ter um pH menor. Cálcio, aqui. Então, a partir de um pH 8, já poderia fazer a análise dele, se o indicador assim favorecesse. E magnésio está aqui na faixa de 10. Carga 1+ é muito pouco estável, então por isso não se usa essa técnica para poder fazer análise de íons monovalentes positivos, tá? Ou cátions monovalentes. Então por isso ficamos aí na carga 2+, 3+, 4+, quanto maior a carga, melhor, segundo vocês estão vendo. E está aí o cálcio, então, por volta de 8, pH ele já pode ser complexado, e magnésio no pH 10, que é o pH mágico que a gente falou. No caso do cálcio, como eu falei anteriormente, usa-se um pH 11, não por causa da capacidade dele de ser complexado pelo EDTA, mas pela capacidade dele de complexar com um indicador que é uma capacidade menor do que a do magnésio, e outros íons 2+. Por isso, um pH um pouco maior para o cálcio. Influência da concentração com a curva de titulação. No caso, a gente usa, geralmente no laboratório, EDTA 0,01 mol por litro. Aqui está 0,1 mol por litro, a concentração do íon, e aqui no caso 0,01, ou seja, 10 vezes menos.
Observe que quanto menor a concentração, você tem uma curva mais acentuada, o que é melhor para observar o ponto de viragem. Então, no caso aqui, esse aqui é o ponto de viragem, no caso, com o exemplo do zinco, né? O íon zinco, vermelho indo para azul. Deve estar usando aí o Hélio T, o negro de Eurocromo como indicador, tá certo? E essa curva aqui com concentração maior do íon não é muito boa, ou seja, no caso a concentração do EDTA, ela será uma concentração menor que 0,1, no caso 0,01, para que tenhamos curvas mais suaves, né? Desculpa, ela é mais abrupta aqui no ponto de viragem, né? Mais suave no todo, você observando ela, que ela é mais simétrica, mas ela é mais abrupta na viragem, o que é mais fácil para poder se observar a viragem. Bom, eficiência da titulação em função do pH. Observa-se que quanto maior o pH, mais eficiente é a curva. Por quê? Como eu falei com vocês, tem que ser mais abrupta a curva, mais simétrica. A curva aqui é mais simétrica no pH 12 do que no pH 6, que está muito mais linear. Então, a gente usa, como eu falei, o pH 10, porque é a melhor curva não tendo risco de precipitação dos íons. Muitas vezes pode acontecer num pH maior. Então, por isso, como eu falei, 10 é o número mágico. Você vê que a curva, junto com 12, 10, 12, são as curvas onde você tem uma simetria maior da curva. Então, isso indica uma melhor viragem, uma melhor observação da viragem, da mudança de cor do indicador. Tá? Então, 6, como eu falei, uma viragem muito ruim, ela seria muito rápida. Você ia passar do ponto de equivalência, que é o ponto onde você neutralizou, você complexou, no caso, todos os íons, você vai passar desse ponto aí rapidamente e vai perder, às vezes, o volume exato. 12 seria maravilhoso, né? Seria a curva mais simétrica que tem aí, mas como eu falei, pH muito alto leva a precipitar íons que não são desejáveis serem precipitados, porque a gente quer que eles sejam complexados. Então ficamos com pH 10, que vai ser o ideal para prática complexométrica com EDTA. Indicadores metalocrômicos. Metal e cromo. O que significa cromo? Os cromos vêm de cor. Então são indicadores que, em presença de metal, eles mudam de cor. Temos aqui o negro de Eurocromo, ou Hélio T, que é o mais usado, consequentemente o mais conhecido. Tem aqui o Calcon também, que no caso do cálcio, assim como a murexida, pode ser usado. Já como eu falei, a complexação do íon cálcio pelo indicador é complicada. E aí, viragem, tá certo? Na titulação, o que é viragem? É a mudança de cor. Porque o indicador ele tem a função de visualmente indicar o ponto final de uma titulação, que é o processo que a gente usa para adicionar uma substância padrão, conhecida, numa substância que a gente quer determinar, no caso, a amostra. Então, a mudança de cor do indicador mostra que acabou aquele ponto de análise e a gente pode, através do volume e da concentração da solução padrão, achar a quantidade que foi gasta da solução padrão e, através de equivalência, tá, ou de estequiometria, determinar quanto da amostra nós temos. Tá? E aí, no caso, eu estou mostrando as viragens, nós temos aqui um rosa, né, bem claro. Na verdade, a viragem é de púrpura para azul, tá? De violeta para azul. Mas aí a gente tem aqui bem clarinha a solução, tá? Claro que você vai estar no início, vai estar no final. E aqui também temos a mesma viragem, só que com mais indicador sendo usado, a visualização fica melhor. Lembrando que não é bom usar excesso de indicador, todo excesso é ruim. Na química, o excesso de indicador pode dificultar a visualização da viragem. Então, você vai errar o ponto de equivalência, você vai passar desse ponto, né, o ponto onde todo o íon foi complexado, e você vai gastar volume a mais. Então, você vai ter um erro aí de procedimento. Por isso, tem aí um meio termo entre você carregar na cor, ela está muito clara, porque nos dois casos você pode ter problema de ver o ponto final. Então tem que se encontrar um meio termo aí, só mesmo com a prática, o tempo você vai adquirindo isso daí, tá certo? E por hoje é só, pessoal. Até a próxima.